Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade um texto histórico que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, lendo aqui do versículo 17 em diante. Mostra a perseguição que se levantou contra os apóstolos, né? Contra a igreja de Cristo, depois que ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, apareceu vivo entre os discípulos, deu-lhes unção para fazerem curas, milagres, e muitas maravilhas se faziam, né? E levantou-se uma perseguição por inveja dos sacerdotes, né? Dos religiosos da época, perseguindo os apóstolos. E aqui, a partir do versículo 17, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, conta que lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, apesar de toda a segurança que eles colocaram, guardas tomando conta, o Senhor providenciou um anjo seu que veio para trazer liberdade aos apóstolos, né? Eles foram libertos da prisão milagrosamente. E quando foi pela manhã, depois de eles terem sido presos, né? Os sacerdotes, os religiosos, mandaram buscá-los na cela, na prisão onde eles estavam, mas eles não se encontravam mais, né? Não se encontravam mais ali, porque o anjo do Senhor, enviado por Deus, poderosamente os libertou da prisão. E aí alguém veio dizer para eles estão lá no templo pregando a palavra, falando de Jesus. E eles não acreditavam, mas como eles estavam presos, né? Mas o milagre havia acontecido e eles estavam pregando o Evangelho, né? E perguntaram, mandaram chamá-los, né? Puseram perante as autoridades e disseram: como é que vocês estão pregando? Nós tínhamos prendido vocês, tal, né? E Pedro respondeu, disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Estava cumprindo a ordem de Deus de pregar o Evangelho, porque o anjo quando os libertou da prisão, disse assim: saí e pregai a palavra dessa vida, de Jesus Cristo, anunciai o nome de Jesus. E eles estavam pregando, alvoroçando a cidade toda com a mensagem santa do Evangelho, né? E eles não sabiam mais o que fazer, né? Reuniram um conselho, os religiosos, as autoridades religiosas, os sacerdotes reuniram um conselho e, ouvindo isto, se enfureceram e deliberaram matá-los, né? Eles estavam pensando em matar os seus apóstolos, tirar a vida deles, para que eles não pregassem mais no nome de Jesus, porque eles não aceitavam, não concordavam. Mas, eles levando ao conselho, ali tinha um homem, que eu vou ler aqui o que a Bíblia diz, chamado Gamaliel, um homem muito considerado, muito respeitado, servo de Deus, né? E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, no grupo que eles tinham reunidos, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco de tempo levassem para fora os apóstolos. Então, os apóstolos que tinham sido presos estavam ali diante do conselho, né? E junto nesse conselho estava esse homem considerado uma autoridade, chamado Gamaliel, pediu que retirasse os apóstolos para que ele ficasse a sós com o conselho para conversar com eles. E a palavra de Gamaliel, muito respeitado, ele disse o seguinte, versículo 35, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, né? Então a palavra de Gamaliel foi que eles fossem cuidadosos com respeito a essa situação. E aí ele citou
dois episódios que tinham acontecido algum tempo atrás. O Gamaliel disse assim: porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então esse Teudas, que também fez um movimento religioso, acabou se desfazendo com a morte dele. Aí Gamaliel disse: depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Né? Ele falou dos movimentos que se levantaram e desapareceram, como, né, evaporaram, não deu em nada. Né? Agora, Gamaliel falando de Jesus Cristo e do movimento apostólico. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, quer dizer, deixai-os ir, dá liberdade a eles, para que não aconteça, porque a palavra de Gamaliel foi que deixasse os apóstolos em paz, pregando o evangelho. Dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho é obra de homens, se desfará. Gamaliel disse assim: se esse movimento é simplesmente humano, é da carne, é uma coisa de homens, com o tempo vai se desfazer. Mas aí no versículo 39 ele diz assim: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Porque os testemunhos, a evidência de que Jesus havia um poder sobrenatural operando na vida dos apóstolos, libertando eles da prisão, garantindo a continuidade da pregação do Evangelho. Né? Então Gamaliel disse assim: olha, se a obra é de homens, é da carne, é da fruto da mente humana, com o tempo vai se desfazer, vai se acabar. Como nós temos isso nos nossos dias. Quantos movimentos que começaram, foram notórios, o nome se projetou e de repente foi indo, se diluiu, acabou, não tinha mais movimento algum. Agora, quando a obra é de Deus, não podemos desfazê-la. Ninguém pode desfazer a obra de Deus. Por isso que a Igreja de Cristo, né, não há poder que possa vencê-la, que possa deter, né? Jesus disse a respeito da Igreja, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, o poder do mundo, o poder material humano e o poder do diabo não poderá destruir o movimento da Igreja de Cristo na face dessa terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra que eu quero deixar para você, você que é um cristão, você que é uma cristã, um servo de Deus, uma serva de Deus, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar o nome glorioso de Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes, e diante do nome de Jesus Cristo se dobram os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus tem poder, Jesus está vivo, Ele não está morto, Ele vive e reina eternamente. Vamos anunciar o Evangelho, porque Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Nós temos a autoridade que o Espírito Santo nos garante, temos a ordem de Jesus Cristo que disse para irmos por todo mundo pregando o Evangelho. Abra sua boca, meu irmão e minha irmã, fale de Jesus, fale da salvação gloriosa que Ele realizou na cruz do Calvário. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós temos que trabalhar para Ele. É o nosso Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Nós um dia nos entregamos a Ele e Ele nos garante a bênção. Por isso nós vamos orar agora por você, pela sua família, e para que você seja fortalecido, revestido do poder de Deus para pregar a palavra da salvação, anunciar o nome glorioso de Jesus Cristo aonde você for, por onde você andar. Amém? Não sei como está a sua vida, como foi o seu dia, mas uma coisa eu sei, seja qual for a situação que você esteja vivendo, seja uma situação boa, vitoriosa, ou seja uma situação de luta, de desafios,
Deus pode mudar qualquer situação porque Ele tem todo o poder nas mãos. Amém? Então, se você puder, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Se você não puder, ligue seu coração a Deus, mas receba a bênção do Senhor sobre sua vida, a vida da sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo por cada um desses irmãos e irmãs que estão me acompanhando agora nessa oração através desse canal no YouTube. Ó Deus bendito e santo, talvez haja alguém enfermo, alguém doente, alguém em tratamento médico, tendo que passar por alguma cirurgia. Ó Deus poderoso, és Tu, as Tuas mãos para alcançar esta vida com o poder do Teu Espírito. Senhor meu Deus, alguém está passando por uma luta, por um desafio, com um problema, com alguma situação crítica, que precisa da Tua ajuda, do Teu amparo, da solução do problema. Em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre esse lar representado por essa pessoa. Abençoa essa família representada por esse irmão, essa irmã. Em nome de Jesus, coloca a Tua bênção, o Teu poder e a Tua graça, porque eu oro, porque eu creio, em nome de Jesus Cristo, Teu santo e bendito Filho, pelo poder do Teu Espírito, e que tudo concorra para a honra, glória, louvor e adoração do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde, nos permitindo Deus. Até a próxima. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus.